Fala galera, você quer montar um som caixa trio, caixa bob e não sabe quanto vai gastar? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto você vai gastar, é isso mesmo, pode tirar a mão do bolso aí para você montar seu som. E esse som aqui você não vai passar vergonha, viu? Vou mostrar para vocês todas as peças, né? Que é um sistema que eu digo para vocês não vão passar vergonha, é um pouco mais caro, né? Mas que você tá querendo um som de responsabilidade, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os componentes desse tipo de caixa, que é febre no Brasil, viu? Febre demais. Tem um sistema desse e eu posso dizer pra vocês, já deu trabalho pros outros, viu? Rapaz, meu amigo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver vermelho aí embaixo, é sinal que você não é inscrito. Então se inscreve aí, ajuda o canal. E vamos lá pra nova vinheta aí do canal. Show, papai. Chama! Antes de começar o vídeo eu tenho que falar uma coisa pra vocês, né? Tem muita gente aí que eu faço os vídeos aqui e diz: não, na minha cidade, no meu estado é mais barato. É sim, entendeu? Mas a gente mora no Nordeste aqui, é o preço mais ou menos que fica. Aí pra você pode ser bem mais barato, bem mais em conta, mas pra gente aí que tem cidades aí que não tem equipadora, não tem nada de som, e a gente compra na internet, né? E é parcelado ainda em 12 vezes ainda. Ai, dá-me tu cosita. E a gente compra feliz. Se você mora no Sul, se você mora em São Paulo, com certeza lá é mais barato. Então vamos se basear por o pessoal que mora numa cidade afastada, né? Que não tem nada de som, certo? Então vamos olhar aqui o preço do Mercado Livre, né? As lojas sempre olham aqui. Claro que a loja física, né? Você ir lá na loja, às vezes é mais barato, né? E às vezes é mais caro, mas geralmente ele se baseia por esse preço aqui do Mercado Livre. Então para começar as peças de som aqui, vamos mostrar aqui o módulo do grave, né? Como é a caixa trio, o pessoal usa de 3000 RMS para um grave, né? Eu vou até mostrar o grave para vocês. Todos os componentes aqui eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Esse aqui é o que eu mais achei mais em conta, né? Que eu confio também, é o modo da Stetson, é 3000, 4 ohms, que dá certo, vai casar impedância com seu alto-falante de 4 ohms também, certo? Tem 4 ohms, top demais, né? Ele tá R$740, 741, né? E também, se você, não, eu não gosto dessa marca, alguma coisa acontecer, eu vou mostrar aqui o Taramps, né? Um que eu uso, né? E vou usar no meu novo projeto aí também. Já faz 3 anos que eu tenho esse amplificador muito top também, ele tá de 800, né? Pode dizer R$900, né? No tempo que eu comprei ele tava de R$500, para vocês terem uma ideia. Mas como chegou a crise aí e tudo aumentou, ele ficou esse preço aí. 4 ohms também, casa certinho. Um amplificador aí que eu considero demais, cara. Eu nunca vi esse modo clipar, cara. É impressionante como ele se comporta. Um grave bem agressivo mesmo, gosto demais desse amplificador, meu xodó. E para os médios, né, o pessoal gosta de médio aqui, não pode faltar no tuk-tuk do forró, vamos botar 2 médios, né? Eu já usei de um médio, gostei demais. Quando você bota 2, cara, a pressão é bem maior. Garanto para vocês, vocês botem 2 médios, vocês vão ver a diferença aí, como é topado, né? Você bota no médio, ele vai tocar por 1. Você bota no 2, tipo, ele toca por 3, né? Essa é a conta que o pessoal faz do som automotivo. E é top, e aconselho você usar um de 400 RMS, né? Você quer pressão no seu som, quer um som para você não passar vergonha, chega lá, representar o som, então use um médio de 400 RMS, né? Claro, você pode usar um de 200, de 300, mas para você ter um som de responsabilidade, né, bem equalizado, bote um médio de 10, né? O 10 fica top, cara. Pensou em qualidade, é o médio de 10. Eu gosto demais do médio de 10, você não vai se arrepender. E coloque um amplificador de 1200 RMS, é um canal, né? De 4 ohms, a impedância também tem que bater de 4 ohms para 2 médios. Se você for usar 4 médios, a impedância do modo é 2 ohms, certo? Explicadinho? Esse modo aqui da Taramps é 1200. Ele tem um canal e ele é de 1200 RMS, casa certinho com seu sistema. Fica top, papai, pode ter certeza que é top. Ele está aqui de, pode dizer, R$700 e você pode comprar aí. E vou mostrando para vocês aqui, no link aqui da descrição e nos comentários, tem todos esses produtos, viu gente? Se você não encontrar aqui embaixo aqui, você procura Mercado Livre ou na sua cidade, certo? Modo pro médio aí, bote 2 médios de 10 polegadas, 400 ms que fica pressão. Posso dizer para vocês, por experiência própria.
Aí você, não, eu quero usar o médio de 8. Pode sim, pode usar o médio de 8, pode usar dois médios de 8. Fica a critério. Mas você quer pressão, bote dois médios de 10 polegadas para você ver. Não sabia. E o modo dos drive da Twitch, né? Aconselho vocês botarem o A600, que é um dos melhores médios para as altas aí. O pessoal que usa A600, né? Não sei se você tá chegando no som automotivo agora, é muita qualidade. Pode ir por mim, cara. Eu uso esse amplificador, né? Sempre ouvi falar dele e não sabia do timbre dele, mas é muito top. Aí tem muita gente que tem preconceito. Eu não quero usar uma marca aqui, outra lá. Eu não tenho esse preconceito, né? Se você quiser botar tudo Power System, tudo Stetson, tudo Taramps ou qualquer marca, fica a critério de você. Eu procuro sempre os melhores, né? Geralmente tem marcas aí que tem um amplificador bom no grave, mas para as altas não é bom. Então eu gosto de usar tudo que me agrada, entendeu? Não é aquela questão de estética. Eu gosto de usar as peças que dê certo, que tem um melhor desempenho. E esse aqui para as altas, para você usar na corneta, é bom que você usar a corneta e as tweets juntas, certo? Aí você me pergunta, 3 módulos para um sistema? Claro, é muito bom você ter 3 módulos no seu sistema, uma caixa trio, mas eu garanto para vocês que já aconteceu comigo. Eu botei 2 módulos no meu sistema e um módulo deu pau, acabou o som, só ficou o grave. Então 3 módulos aí fica de boa. Esse aqui também tá de R$700, né? Mercado Livre. Também no link aqui da descrição, se você quiser qualquer peça de som automotivo, aqui também eu vou deixar algumas peças, certo? Para as altas, A600, que é top. Agora vamos pro grave. O pessoal gosta de grave, vamos mostrar para vocês o grave aqui. Tem esse grave aqui do Shiver, né? Muito vendido aí no mercado, o pessoal gosta demais. Tem outros graves no mercado também, viu? Se você quiser procurar aí mais em conta ou mais caro, também tem. Esse aqui, o Shiver de 15 polegadas, né? Eu gostei demais de 15 polegadas, cara, gostei. O pessoal fala que ele esquenta um pouco, né? O imã, mas fica a critério de comprar. Fica a critério. Eu estou mostrando aqui os preços, mais ou menos, das peças de som automotivo e quais você deve comprar para você não passar vergonha, certo? Esse aqui tá de 944, né? O Shiver aqui, mas tem outros alto-falantes também no mercado, viu? Não vá por mim. Mas é mais ou menos esse valor de preços do mercado aí que está hoje, né? Pensar que esse rapaz estava de R$500, né? Outros alto-falantes é complicado, né? Para os médios, gente, né? Como eu falei para vocês, usar 2 médios tá um pouco caro, né? Todo médio aí de 10 é um pouco mais caro, mas a qualidade é enorme, certo? Eu escolhi aqui um da QVS, né? O preço estava, comparado a outros, estava bem legal. Se você quiser um médio mais barato, né? Mas o timbre muda, é o da Rex, né? O Rex 550, né? É o nome dele. Você procura aí que ele tem um preço mais em conta, né? Muita gente usa e gosta, né? É quase a metade desse preço aqui. Vou mostrar para vocês o valor dele aí no Mercado Livre. Mas se você quiser, né? Um pouco mais elevado, o da QVS aqui é top. O pessoal usa demais da QVS. E tem outros médios também. Tem mais barato, tem mais caro. Fica a critério de vocês. Bote 2 médios de 400 ms que você vai ver a lapada, papai. Você que gosta de forró ou qualquer ritmo do Brasil, é top, viu? Agora os drive, né? Eu vou botar 2 no sistema aqui, né? Vamos simular 2 drive, o pessoal usa demais. Se você quiser botar um, mas aconselho você, que se é uma boa pressão, bote pelo menos 2. Eu escolhi um da QVS também, que é o mais em conta do mercado que a gente encontra aí. Os outros estão de R$500, de 600 até R$700, a 405 mil, tá cara, meu amigo. Então o bicho é a cara da bexiga. E tem essa aqui, o pessoal gosta demais, né? Muita gente usa esse drive aqui. Eu usava o QVS, usei 6 anos aí, era o 450 FE, esse aqui é o 430, só muda o número, né? Mas esse drive aqui vem mais atualizado, muita pressão sonora, o pessoal gosta dele demais, certo? Fica a critério de vocês aí escolher qual drive, mas esse aqui é bem mais em conta. E esse aqui eu usava, com certeza eu usava no meu sistema. E tá R$419, né? Depois eu vou mostrar todos os preços junto aí para vocês terem uma ideia. E a boca, né? A chamada corneta, né? Lá foi o drive, aqui é a boca, que é chamada de corneta. Eu escolhi aqui a JBL, né, que é consagrada no mercado aí. Ela está de R$104, né? E bem flat essa boca. Consagrada, né? Eu tenho um aqui, eu usei vários anos também. Fica esse critério. Eu botei na lista aqui 2, né? Vamos somar tudo depois e eu mostrar esses componentes para vocês. E 2 tweets também, né? Se você quiser botar TI, né? Se você quiser não botar drive, só botar TI, você fica a critério de você também, né? Depois eu vou simular em outro vídeo um sistema TI para comparar o preço aí, como é que fica. Botei 2 tweets, né? Ele está de R$488, né? É um pouco caro, né? Mas é esse preço mais ou menos. Você pode encontrar de outras marcas também, viu? Mais em conta. Como eu gosto da JBL, claro que não muda muita coisa não, né? Você pode ver aí com outras marcas, Twitch. Eu não vi muita diferença de outras marcas não. Agora o Drive é outra coisa, né? Mas fica a critério de vocês. Botei esse aqui, 2 tweets também.
E também uma coisa que não pode faltar é o processador, né? Que é, como pode-se dizer, que é o coração ali para não queimar seu som, né? Você bota nos cortes certos aí, você regulando seu som, é vital. Pode ser grande, som pequeno, é vital um processador. Depois que eu usei o processador, eu sei do peso que é você usar um processador no seu sistema, né? O processador está de R$304. Cara, deu uma aumentada boa, cara. Aumentou demais. O meu eu comprei por 270, né? E até um dia desse eu comprei um processador para um amigo meu aí, que ele pediu, foi de R$260. Aumentou aí um bocado, cara. Também fica a critério de você comprar outros processadores, né? Tem processadores bem mais caros, pode ter certeza, e um pouco mais barato, dependendo aí do processador. Tem vários processadores, não tô dizendo que esse aqui é o melhor não, viu, gente? Tô dizendo que é o que eu uso, e a pessoa me perguntar, eu aconselho isso aqui, porque eu acho ele top. E também vamos ver a fonte aqui, né? Pelo menos aí uma fonte de 120 amperes, né? Eu sempre gosto dessa fonte, 150, 120 amperes, que me agrada demais, né? Mas você pode usar outra menor, né? Fica a critério de você. Demora mais para carregar, mas de entrada eu sempre aconselho o pessoal a usar uma de 120 amperes, né? Eu encontrei a mais barata aqui, foi essa aqui, a JFA. A JFA era um pouco mais barata, bem mais barata, né? Começou a pegar mercado e começou a ficar cara, mas essa aqui que eu achei mais em conta, 539. As outras fontes do mercado tava de 600 e pouco, 700, muito cara. E nesse sistema vamos simular também uma mesa de som, porque não, né? O controle já era, meu amigo. Depois que você usa uma mesa de som, cara, é muito interessante. Aí tem gente que me pergunta, por que usar uma mesa de som? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Um exemplo, você tá ouvindo um batidão, aí o gráfico tá muito, né? Para você regular isso, você tem que baixar se você tiver só com controle. Só baixa, né? Tem algumas músicas que é alterado o médio, né? Você quando vai ouvir uma música aí no YouTube, né? Aí tem a música de um médio alterado. No caso, se você tiver uma mesa de som, não precisa baixar o volume, é só baixar o médio, a frequência do médio. Se a Twitch estiver alta demais, você só baixa ali. Se você chegar num campeonato aí que tem vários sons e seu som estiver faltando grave, você dá um pouquinho de grave ali, tem como você regular, né? Porque tem música que tem um grave repensado demais, você só dá ali uma baixada do grave. Essa é a função vital para uma mesa de som para você usar, diferente do controle, né? A não ser que você tenha as músicas no seu pendrive tudo selecionado, né? Para não porque tem as músicas alteradas, música que não tem tweet, né? E você tem como regular. Botei essa mesa aqui de R$339, R$380, né? 2 canais que dá para usar. E também tem um componente aí que o pessoal gosta demais, que é o LED, né? Esse aqui tem a centralzinha aqui, tá de R$135, né? O pessoal usa demais aí. No Nordeste aqui não pode faltar uma centralzinha, que é de lei. É de lei botar uma centralzinha o som não ficar morto, né? Você aqui é acostumado a usar LED, né? Quando vê um som sem LED é estranho, né? Você vê assim, pai, né, de noite, cadê o LED, né? Aconteceu comigo, né? Eu fui ligar o som, a pessoa, cadê o LED? Eu digo, não, tá desligado. Ah, pode ficar feio. Liga o LED, rapaz. Até os velhos pedem o LED. E agora vamos ver a relação completa aí. Tem coisas que eu não mostrei para vocês, como fiação. Tem bateria também que eu não botei aqui, viu? Dependendo aí qual bateria você usar, você veja aí quanto é que vai dar. Aqui está a relação completa, né? Que eu peguei lá do Mercado Livre. Como eu disse para vocês, claro que na sua cidade pode ser bem mais em conta você encontrar, viu? Tem muita gente que diz, na minha cidade eu faço por R$500. Faz. Não tenho dúvida que faz, viu? Mas pra gente que mora longe, que não tem equipadora, compra na internet parcelado em 12 vezes. Então vamos lá, um modo 3 build, né, que eu escolhi aqui, ele tá de R$740. O modo do médio aí, e 1200 RMS, tá de R$700. O modo A600 que eu mostrei para vocês está de R$700. Tudo está 700, né? O processador Stetson tá de R$300. Mesa de som Stetson, né, com 2 canais, tá de R$380. O Play da Pioneer, né, eu escolhi o mais barato aqui do mercado, tá R$224, né? Esse aqui também você pode usar, né? Ele não tem Bluetooth, deixando para vocês, e não tem como botar o controle, né? Tem outros plays aí do mercado que você pode fazer essa função, certo? Deixando bem claro que esse que eu procurei no Mercado Livre, que eu até não mostrei para vocês, ele está de 200 e pouco. Resumindo, se você quiser com controle aí, usar o controle, ele fica R$500 mais ou menos. Caixa de som, eu botei R$600 por baixo, né? Dependendo aí onde você mora, entendeu? Pode ser mais caro e pode ser mais barato. Mais barato eu acho que não é não, mas 2 cornetas, né? 2 drivers, né? Botei aqui, eu até simulei o da QVS, que fica R$838, 2, é o jeito, né? E 2 tweets, R$489.
Alto-falante da Chive ou qualquer marca aí, mais ou menos esse preço aí de R$ 944 reais. Rack móvel, né? Eu não mostrei para vocês, mas geralmente o pessoal cobra aí R$ 250 reais no rack móvel, né? Tem lojas aí já vem pronta entrega o rack móvel. Botões e fios, esse aqui, meu amigo, varia muito, né, do que você vai usar. Eu botei 300 reais aqui, pode ser mais caro, né? Eu comprei 1,5 metro de fio para botar na minha bob aí, foi 150 reais, cara, dependendo muito, né? Eu botei aqui por baixo. Fonte, né, que eu mostrei para vocês aí, 539 reais. O LED, né, também 135 reais. As lentes, né, que eu mostrei para vocês, as bocas da corneta, né, você bota o drive aí, 208 reais. E os dois médios que dá mais ou menos R$ 1.000. Então esse projeto que eu mostrei para vocês, tirando a bateria, fica R$ 8.347, né? Você calcula aí a bateria mais ou menos, bota uma bateria de 150, né? Ela mais ou menos 700, 800 reais, uma bateria aí 600, dependendo da sua região, como eu sempre falo. Então fica aí quase na casa aí dos, pode-se dizer, R$ 9.000, cara. Se você for fazer o seu som, tira um print aí dos componentes aí que você vai usar na sua caixa bob. É mais ou menos isso aqui. É baseado mais ou menos nesse projeto aqui, né? Você olha assim, você não imagina que tem esse valor, mas é, cara. Comprado aí no Mercado Livre, na internet aí. E é porque é um preço mais em conta, né? Tem vezes que a gente olha o preço lá em outras lojas aí, tipo em São Paulo. Quando bota o frete, fica mais caro do que isso aqui, dependendo do local, né? Se você tiver em São Paulo, com certeza é bem mais em conta. Você economiza aí uns R$ 1.000 ou mais. Mas pra gente que mora aqui no Nordeste é um pouco mais complicado. Quer fazer um som mesmo? Você vai gastar mais ou menos isso aí. Pode ter certeza. É caro, viu? É caro mesmo. Só quem gosta de som sabe o quanto sofre. E ainda tem vezes quando você liga, tem alguém badernando ali, o cara, os policiais levam todos os sons e leva seu som. É complicado, né? Mas fazer o quê? Quem gosta de som automotivo tem que passar por isso. Esse valor aí tá matando, mas eu digo uma coisa, quando você monta o som e vê seu som tocando, é gratificante, cara. Você esquece de tudo, esquece dos problemas, esquece quando você gastou o som. A felicidade de você ligar o seu som com aquela qualidade, cara, não tem preço. É uma coisa que não tem preço. Tô todo arrepiado aqui. O que é a coisa gratificante, você ter o som e gostar. A melhor frase que tem diz: liga teu som aí. Eita frase maravilhosa. Muito obrigado aí a todos, que Deus abençoe a cada um.